Olá, tudo bem? Meu nome é Renata. Vamos continuar a nossa história. O domingo passado a gente estava falando sobre as 10 pragas que Deus jogou no Egito, né? Então, vamos lembrar de tudo o que a gente aprendeu para a gente continuar seguindo. O que a gente estava falando era que Deus tinha um plano e ele havia feito uma promessa para Abraão, certo? E a promessa que Deus fez para Abraão foi de que eles teriam uma terra que emana leite e mel. E Deus ia dar essa terra para eles. Só que até então eles estavam no Egito, no qual ainda eram escravos, então eles precisavam sair dali. Moisés teve uma tarefa de Deus para libertar esse povo. E durante esse processo de libertação, o Egito sofreu 10 pragas. Por que o Egito sofreu tantas pragas? Porque Deus precisava mostrar para aquele povo que passou muito tempo no Egito que somente Ele é Deus. Em Deuteronômio 6,4 está escrito: escute, povo de Israel, o Senhor e somente o Senhor é o nosso Deus. Então, eles tinham que voltar a conhecer esse Deus, voltar a entender o quanto esse Deus é poderoso. E Deus mostrou isso tanto para a nação de Israel, tanto para os egípcios, que somente Ele realmente é poderoso. E essas 10 pragas que Deus jogou sobre o Egito mostrou isso. Aliás, começou a mostrar isso, porque Deus continuou fazendo maravilhas. Então, foram 400 anos. Foram 400 anos vivendo no Egito, sendo escravos no Egito, convivendo com a cultura dos egípcios. Mas aí chegou o grande dia. Chegou o dia em que eles seriam libertos. Vocês se lembram qual foi a última praga que Deus jogou? Que foi a praga em que os primogênitos morreram? Que Deus falou para o povo que eles deveriam matar um cordeiro e com o sangue do cordeiro passar pelos umbrais das portas para que quem estivesse dentro daquela casa marcada com o sangue do cordeiro não iria sofrer essa praga? Então, depois que isso aconteceu, que o filho primogênito de Faraó morreu, Faraó permitiu que o povo fosse embora. E aí, ele finalmente deixou, e mais, Deus fez com que os egípcios dessem presentes para o povo de Israel. Eles ganharam o que eles pediram, várias riquezas, e o povo saiu apressadamente da terra do Egito. E aí, Moisés disse para o povo assim: comemorem esse dia em que vocês saíram do Egito, da terra da escravidão, porque o Senhor os tirou dali com forte mão. O povo tem que se lembrar disso. Eles precisavam se lembrar disso. E eles se lembraram disso durante muito tempo. Durante todo o tempo, até a chegada de Cristo, a Páscoa que comemoravam era a Páscoa da libertação. Eles se reuniam todos os anos. Nessa época agora em que a gente está vivendo, para comemorar a Páscoa da libertação. Eles comemoravam isso, seguiam o ritual que Deus havia dado para eles. E nós também fizemos isso muito tempo, até a vinda de Jesus. Porque hoje a nossa Páscoa é diferente, lembra que eu falei? Hoje nós comemoramos a vinda de Cristo, nós comemoramos o sangue que Ele derramou por nós para nos salvar. Hoje a Páscoa, que semana que vem a gente vai comemorar, é por isso, é porque Jesus morreu na cruz por nós, para nos salvar. E mais, Ele ressuscitou. Não está lá mais. Ele ressuscitou. Por isso, semana que vem, nós vamos comemorar a Páscoa. Mas, seguindo a nossa história, esse povo saiu apressadamente do Egito. E eles foram para o caminho do deserto. E, nesse caminho, o Senhor colocava adiante deles uma coluna de nuvem durante o dia, para que eles fossem guiados pelo caminho, e durante a noite era uma coluna de fogo,
para aquecê-los durante a noite e iluminar o caminho. Então eles caminhavam de dia e de noite, de dia e de noite, e não paravam. E Deus os sustentava, dava força para eles. A coluna de nuvem durante o dia, além de guiar o caminho, permitia com que eles tivessem sombra para não sofrerem com o sol. Então Deus cuida de todos os detalhes. Até que Deus mandou eles chegarem nesse local aqui, que eu estou mostrando para vocês. Chama Pi-Hahirote. Deus mandou eles acamparem aqui. Aqui eles pararam, montaram um acampamento e eles estavam de frente ao Mar Vermelho. Esse aqui é o Mar Vermelho. Então eles estavam aqui, de frente ao mar. Tá vendo que o Egito está atrás deles? Então, aí, o que aconteceu? Depois que o povo saiu, passaram-se uns dias e o faraó se arrependeu de ter deixado o povo ir. Ele falou assim, como vamos viver? A nossa mão de obra foi embora. E agora? Não, vamos atrás desse povo. Mandou reunir todo o exército do Egito. Pegou os carros, cavalos e foram atrás do povo. O povo estava ali acampado. E aí, de repente, o povo olha, quem estava indo atrás deles? O exército de Faraó. O povo ficou angustiado. Eles estavam de frente para o mar, atrás do exército. Para onde eles iriam? E aí eles começaram a questionar Moisés, pois assim, Deus nos tirou do Egito para fazer com que a gente morresse aqui no deserto? E eles falavam, melhor que nós tivéssemos ficado lá para viver e não para morrer aqui. Mas aí, Moisés falou assim para eles, não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor, porque o Senhor pelejará por vós e vos calareis. O povo duvidou. Depois de todas as maravilhas que Deus fez por eles, eles duvidaram, tiveram medo. Mas Moisés falou para eles, calem e vejam o que vai acontecer. E aí, Deus virou para Moisés e disse assim, estenda o teu cajado sobre o mar e mande que o povo marche. E aí, o mar se abriu. O mar se abriu para que o povo pudesse passar em terra seca. E assim, todo o povo de Israel, toda aquela nação passou pelo mar. E mais, o exército do faraó estava vindo atrás. Lembra da coluna de fogo? A coluna ficou entre o povo de Israel e o exército, de forma com que o exército não pudesse avançar até que todo o povo passasse pelo mar. Depois que o último passou, a coluna de fogo se desfez. E aí sim abriu passagem para Faraó passar. E Faraó, naquela gana, naquela vontade de ir atrás daquele povo, resolveu passar pelo mesmo caminho. E entrou na passagem aberta pelo mar. Mas aí, Deus fechou o mar. Deus fecha a passagem. E todo o exército de Faraó morre afogado na frente de toda a nação de Israel. Então Deus, com todo cuidado, tirou aquele povo do Egito, daqueles anos de escravidão, e iniciou o caminho para a terra prometida, mostrando para todo o Egito e para todas as nações daquela região que somente Deus é o Senhor. Mas tem uma coisa, Deus estava cumprindo uma promessa que fez para Abraão. E vocês se lembram do que Jesus nos prometeu? Ele nos prometeu uma terra muito especial. Vocês se lembram qual é essa terra? Sabe me dizer? Pois é. Jesus nos prometeu o céu. Ele disse que lá ele iria guardar lugar. Ele disse assim, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim.
Jesus falando: crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Então, a gente sabe que Jesus veio, derramou seu sangue, nos salvou e ressuscitou, mas prometeu voltar. Prometeu voltar para nos levar para morar com Ele, lá no céu, nessa morada maravilhosa que está descrita na Bíblia. Então, que domingo que vem a gente comemore essa esperança, essa certeza que a gente tem de que Jesus vai nos buscar. Que a gente comemore ansiosos pela volta de Jesus. E que a gente nunca duvide que Deus está sempre conosco, nos protegendo com a sua forte mão. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.